Boa noite. Boa noite, boa noite. Bora entrando, mulherada. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho desses últimos 30 dias aí do Projeto Sou Decidida. Vou esperar um pouquinho. Quem tá aí, dá pra ouvir? Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tudo ok? Karine. Bom, hoje o programa Sou Decidida faz 60 dias. E tendo em vista que eu sei que no meio do caminho acontecem várias questões, eu sei que tem, ao total lá no grupo, provavelmente passaram mais meninas, mas hoje no de aviso lá na comunidade como um todo tem 600 mais ou menos. E dentro de todas, sempre, óbvio, tem pessoas que começaram lá no início, fizeram direitinho. Tem gente que começou, parou no meio. Tem gente que nem começou, né? São 90 dias aí do projeto e sempre vai ter um perfil que vai iniciar, que vai parar, ou que não começou, que tá ali acompanhando e que tem a intenção de iniciar, mas aí por algum motivo não iniciou, né? Alguém começou lá no início, tava super empolgada e de repente no meio do processo aconteceu alguma coisa e parou, né? Eu mesma tive problemas no meio do programa, onde eu engravidei e acabei perdendo, e isso impactou bastante aí no meu fluxo, praticamente um mês do programa, né, que eu não consegui acompanhar, porque por esse período eu passei muito mal, não fiquei bem, enfim, por diversos motivos. E aí isso acontece. Tendo em vista isso, eu pensei, vamos dar um gás nos últimos 30 dias, né? E aí a gente consegue, em 30 dias, a gente consegue dar um gás com as meninas que não começaram, com as meninas que estão aí, porque mesmo tendo um grupo onde todo mundo conversa, tem gente que me passa às vezes aqui no Instagram, falando, olha, eu não converso lá, mas eu tô seguindo o cronograma, tô muito feliz, já perdi tantos quilos e tudo mais. Então, existe pessoas que não gostam de conversar, ou não tem tempo também lá no grupo, mas que estão acompanhando, que estão fazendo o programa e estão seguindo a sequência. Então, tendo em vista isso, que hoje é o dia 60 do programa e que tem mais 30 dias aí, né, do programa Sou Decidida, eu achei que seria muito bacana a gente fazer esse up aí nos últimos 30 dias, porque a gente consegue ajudar mais pessoas, né, tendo em vista que o meu intuito é realmente ajudar pessoas que têm a mesma conexão, né? As mulheres ali, a gente tem as mesmas conexões. Por quê? A maioria sofre com relação à questão do peso. E a gente não sofre em relação à questão do peso, a gente sofre em um todo, né? Porque o peso, ele não traz só correspondente a isso. Ele traz diversas situações que eu chamo aí, a gente pode falar como se fosse no coaching, a gente fala da roda de conhecimento, que são todas as áreas aí da vida. Essa parte de ser escrava, que eu falo, da alimentação, da comida, ela impacta em todas as áreas da nossa vida, né? Eu sei, a gente conversa muito e eu tenho certeza que vocês têm a maioria consciência disso. E quem não tem, é bom ter. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, pra gente dar esse start nos últimos 30 dias, que é a relação sobre essa questão da gente ficar aprisionada à alimentação, aprisionada
a situação de engorda, do efeito sanfona, ou de querer estar melhor com o corpo, ou de repente somente com a saúde. Na maioria das vezes, a gente quer mesmo estar bem na estética. Essa que é a realidade, né? A gente quer estar magrinha, a gente quer pôr um biquíni, a gente quer se sentir bem, a gente quer colocar uma roupa, quer escolher a roupa e não a roupa escolher, né? Porque quando a gente tá acima do peso, a roupa escolhe a gente, não a gente que escolhe a roupa. E isso é uma tristeza tão grande que a gente passa, e muitas das meninas que estão no projeto, no programa, falam, né, sobre isso, tem a mesma conexão, tem os mesmos problemas, as mesmas coisas, são muito semelhantes. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, em relação ao peso. Então, eu digo que essa conexão que a gente está fazendo, que a gente fez, é muito importante para todas nós. Oi, lindezas! É tão importante que... Oi, Rê! Olha lá, as meninas lindonas entrando aí. O qual é importante pra gente, né? E aí eu vou entrar de novo nesse assunto aí, que quem tá no programa sabe que eu falo bastante em relação ao ambiente, em relação às pessoas que estão próximas a nós. E muitas das vezes a gente não tem, né, um ambiente propício pra gente mudar, pra gente ter essa mudança de vida. E é aí que o ambiente de uma comunidade virtual faz sentido, né? Então, a gente precisa estar num ambiente, nem que seja virtual, e ele possa fazer sentido para quando a gente não tem ao nosso redor pessoas que vão nos ajudar na parte da saúde, na parte de exercício físico. Então, seguir pessoas que falam sobre isso, que falam sobre exercício físico, que falam sobre saúde, também faz com que a gente crie o nosso ambiente. E o nosso ambiente que vai ajudar com que a gente faça a nossa transformação. Para quem tem um problema de saúde em relação à obesidade, sabe o quão é difícil e o quão a gente procura o efeito rápido. Então, a gente tem duas situações aí. Tô falando geral, né? Porque a gente tem diversas, mas assim, no geral, a gente tem a situação quando a gente tá realmente só procurando coisas rápidas. Então, a gente fica ali uma vida vivendo no eu quero uma dieta. Daí a gente vai procurar lá no Google, emagrecer 10 quilos em 2 semanas. Porque a gente sempre vai procurar dieta rápida, porque a gente quer entrar num vestido, a gente quer uma festa um pouquinho melhor, né? Vocês estão aí, vocês sabem o que eu tô falando. A gente faz direto isso. E tem a questão também, gente, que é realmente de saúde, né? Realmente, quando você tá vendo que toda essa questão do peso, ele tá te levando para um buraco muito mais extremo, você tem que colocar um alerta aí e procurar um psiquiatra, que vai te encaminhar provavelmente para um psicólogo para fazer terapia. Muitas vezes vai ter um medicamento. Mas aí é realmente procurar um psiquiatra que vai te dar um medicamento, porque você sabe que a sua saúde mental está impactando. Eu digo isso por quê? Porque hoje a facilidade de a gente comprar remédio de tarja preta é muito alta. Você marca no convênio psiquiatra, você chega lá e fala, eu quero tomar, eu sei, porque eu passei já por isso diversas vezes. Eu não tô falando aqui porque eu acho. Eu mesma já fiz isso diversas vezes. Você marca o médico, você fala, eu quero tomar isso. Me falaram que esse aqui é bom. Tum. Tá ali. Muito fácil, muito rápido. Qual é a consequência disso? Qual é o impacto disso na sua vida? Então, se você acha que você pode sim mudar a sua vida sem o medicamento, sem você ter que realmente ir atrás, porque, gente, medicamento é horrível. A gente pode perder peso, e eu digo com todas as propriedades do mundo, se você é uma pessoa que começou a tomar um medicamento agora, pare, a não ser que você esteja em estado crítico de saúde mental, que você realmente tem um problema.
Porque senão você vai virar numa dependência, num ciclo tão grande quando a gente quer somente emagrecer rápido, que é absurdo. Eu falo que são 20 anos de medicamento. 20 anos. E para você sair disso, parece que não tem saída. Essa é a relação. Parece que você não vai ter saída. Você olha aquilo ali e você fala, não tem o que fazer. Tem que tomar medicamento de novo. É uma sequência onde você vai, e provavelmente algumas de vocês devem viver isso, ou algumas que não viveram, ou tiveram alguns efeitos sanfonas e se estão começando agora com medicamento, eu tô realmente sinalizando, dando um alerta, porque você vira num ciclo onde cada vez você vai engordar mais, né? Então eu comecei ali no ciclo, eu engordei tanto, emagreci 15 quilos, aí depois você sobe a balança, ao invés de você engordar os 20 quilos que você emagreceu, você já engorda 25 e vai indo. Eu nunca na minha vida, e olha que eu tenho 20 anos de efeito sanfona, eu nunca imaginei que ia chegar a 125 quilos. Se lá atrás, com 25 anos, eu já tendo umas 5 vezes efeito sanfona, me falassem que eu ia chegar a 125 quilos, eu ia dar risada, ia falar nunca, nem nos 3 dígitos. Que era o que eu falava, não, a gente pode engordar, mas 3 dígitos, jamais. Sempre batia nisso. Até a primeira vez que eu entrei nos 3 dígitos, aí chegou no 102, e aí eu lembro que na época eu pensei, 102, ó, já passou, então eu tenho que fazer alguma coisa. O que você vai? Você vai atrás do medicamento. Por quê? Porque você até tenta fazer uma dieta, só que a gente sempre vai atrás da dieta restritiva. E é muito intrínseco isso na sua cabeça, que você acha que você precisa reduzir a sua alimentação de uma forma extrema para você emagrecer. E é engraçado que eu tava comendo de uma forma normal, a gente se sente culpado de comer de forma normal, né? Se alguém tá aqui, me fala se alguém aqui já sentiu isso ou sente isso. Me fala aí se vocês sentem dessa forma. Por quê? Porque a gente engorda porque tá comendo muito acima. Mas a gente não vai emagrecer comendo normal. A gente quer restringir. Porque a sensação que a gente tem quando a gente come normal, eu digo normal assim, uma pessoa que come normal. O que uma pessoa come normal? Converse com alguém que não tem problema de peso. Que tem um normal. Não aquelas que você fala assim, essa magricela aí come de tudo e não engorda. Uma pessoa normal, que ela come seu arroz e feijão, tal, no meio da tarde ela come uma fruta, ou às vezes ela come um doce, ela vai no cinema, ela come uma pipoca. Esse tipo de pessoa normal, que tem uma vida normal, né? Ela não tá engordando, não tá emagrecendo, ela tá comendo naturalmente. E a gente não consegue sentir isso. Por quê? Porque ou a gente tá comendo muito, ou a gente acredita que a gente precisa fazer uma dieta extremamente restritiva. Porque isso vem um gatilho absurdo na sua mente que você não pode comer de forma normal. Então, quando você vai comer de forma normal, que é comer um prato de um arroz e um feijão, normal, não aquele extremo que você acaba engordando, mas um prato de arroz e feijão, ou comer um docinho, realmente, a gente não consegue equilibrar isso. Por quê? Porque é uma sensação de culpa. É aquela sensação de que você precisa comer um alface, um pepino apenas para você emagrecer, né? Então aí você fica com aquele ciclo entre comer muito, porque aí você só come muito, ou o restritivo total. E aí você não consegue equilibrar. Você não consegue colocar um equilíbrio onde você possa comer de forma normal, comer um arroz e um feijão, comer de forma natural. E isso é normal, a gente se sente muito assim. A gente acha que se comer de forma normal você não vai conseguir atingir seus objetivos, ou mesmo você vai ter algum problema que você não vai emagrecer, né? Então, esse gatilho a gente precisa tirar. Ele é um dos gatilhos que a gente tem referente a gente viver nesse efeito sanfona.
Porque você acredita que para você emagrecer, você tem que restringir muito. E qual que é o gatilho, gente? E esse tipo de gatilho, ele faz com que a gente sempre estacione. Porque a gente restringe muito, muito no início. A gente quer iniciar já... Não, vamos fazer uma dietona. Olha lá. Exato, é isso aí, ó. Já fui uma pessoa normal e sempre tem algum gatilho que acontece, né? A gente começa a engordar e tem alguma coisa que acontece, tá? É um gatilho que aconteceu na sua vida pra você ter essa situação em relação à comida, tá? Sempre tem um gatilho aí, uma crença que foi no meio do caminho que começou a acontecer para você ter um distúrbio. A gente acaba tendo um distúrbio no meio do caminho e aí começa a comer demais e a gente não consegue ver o meio. O meio, eu digo assim, a gente não consegue olhar e falar assim, meu Deus, eu vou parar. Eu vou dar um exemplo para vocês me falam se vocês sentem assim. A impressão que eu tinha era que no dia seguinte sempre ia rolar. Então eu me preparava para o dia seguinte. Então, ó, hoje de manhã eu já tomei meu café errado, puta. Ah, já tomei errado, então hoje eu vou almoçar tranquilo, não vou voltar pra dieta. Aí você vai e almoça tudo que você queria. Aí de repente à noite você tá comendo doce, blá, blá. Aí você fala, não, amanhã eu vou fazer tudo direitinho. Perfeito. Ah lá, é um gatilho, né? É uma dor muito extrema que aconteceu, que você embutiu na comida para sanar essa dor que acontece com a gente. E isso é muito comum, né? E é uma das coisas que eu tô estudando muito, né? O curso, inclusive, que eu tô fazendo de PNL, ele tem aí umas âncoras muito legais para serem trabalhadas e são âncoras que eu quero trabalhar com vocês aí no projeto dos 30 dias. Vou trazer alguns exercícios para vocês de programação neurolinguística para destravar algumas situações aí para vocês progredirem aí. Realmente a gente come as nossas emoções e aí fica uma questão de não é só comida, né? A gente acaba trazendo o que é o mais fácil. Então a gente traz a situação da comida porque você tá ali e você quer sentir um prazer. Eu já expliquei algumas vezes aqui em relação à neurociência, né? Que ela explica isso em relação à dopamina. Você é um vício, você quer sentir um prazer imediato. E é muito engraçado porque você começa a comer e cada vez você come mais porque aquele sentimento daquela comida já não traz aquele prazer imediato. Então você vai adquirindo mais e mais prazeres com a comida, né? Então você vai aumentando e é por isso que a gente acaba engordando, porque você não consegue ficar só com aquilo. De repente você começa a comer uma esfirra durante a noite para te dar aquele prazer. Na terceira noite da esfirra, aquela esfirra já não te traz mais aquele prazer imediato. E aí você precisa colocar talvez 2 esfirras. E aí vai na sequência. Quando você vê, você tá comendo 3 esfirras, você já tá pedindo um sorvete junto com as esfirras. Por quê? Porque o seu cérebro, ele já não se satisfaz com uma esfirra só. E é por isso que a gente acaba engordando muito, né? E é por isso que você acaba vendo aquelas pessoas que são extremamente obesas. Nossa, como que elas chegaram ali? É porque o cérebro dela tá pedindo o prazer cada vez maior. É realmente igual uma droga, né? No seu cérebro, o vício e os hábitos, eles estão no mesmo lugar. Então, se você continuar ali nessa sequência e você não barrar aquilo, ele só vai aumentando. Porque você precisa trazer um prazer cada vez mais imediato. Para que esse prazer seja imediato, você tem que aumentar. Eu já até expliquei aqui, tem um videozinho que explica muito sobre isso, que é o passarinho, que ele vai andando e ele fala sobre a droga, que é o mesmo sentido da relação da comida, que o passarinho vai andando e aí tem uma gotinha, e aí ele toma a gotinha e aí ele voa muito, que aí foi a sensação que ele teve com a droga, ele voou muito. E aí ele passou o efeito, ele cai.
Aí ele vai andando de novo, tem mais uma gotinha. Ele toma, ele voa um pouco e aí ele cai. E aí vai na sequência. Cada vez que ele toma, ele voa menos. E é isso que faz o efeito. Então, ou seja, você vai tendo menos prazer, porque aquilo lá só não te satisfaz. E aí a gente vai aumentando a questão da droga. Os gatilhos que a gente tem em relação a isso, a gente precisa descobrir, né? Por quê? Porque se a gente descobre, fica fácil, mais fácil pra gente sanar os gatilhos que a gente tem. Então, uma das coisas que esses 30 dias que eu quero trazer pra vocês são realmente algumas quebras de gatilhos, tá? Eu prego muito em relação a gente fazer a questão da autoimagem. E, gente, não tem... Oh, pisei na pipoca aqui que ela tá dodói. Eu prego muito em relação à autoimagem porque não tem como a gente fazer hábitos, rotinas sem repetição. Essa é a forma mais fácil, mais simples e é a forma que funciona. Então a constância faz parte, né? Então ela faz parte em relação a gente seguir. Eu fico lendo aqui e aí eu ainda não tenho o hábito de ler, falar e aí eu leio em relação. Realmente a gente se sente, mas a gente acaba viciando mesmo, né? O medicamento ele vicia, porque a gente precisa dele para sanar. E aí chega um fato, gente, se você não tem tanto tempo como eu de compulsão de medicamento, aprenda com a dor do outro, né? Não queira viver a mesma dor. E eu tô aqui por isso, porque não é uma vida bacana, não é uma vida legal você viver na base de medicamento para emagrecer e viver nessa vida de emagrecimento, né? Então, é isso que eu tô aqui mesmo. O meu propósito de vida é ajudar outras mulheres que têm o mesmo problema ou problemas semelhantes aos meus e para que evolua isso para viver uma vida boa, independente da fase que você está. Foram 20 anos de medicamento. E qual que é o problema? Chega uma fase que o medicamento ele já não funciona. E aí é a fase que você começa a engordar mais. Para vocês terem noção, a última vez que eu emagreci, eu acho que foi no meu casamento, e eu cheguei a 91 quilos. Eu não conseguia passar mais disso. Eu não consegui. Meu casamento vai fazer 5 anos. Eu nunca consegui voltar ao meu peso, que era eu já cheguei a 62. Mas eu acho que 62 pode ser que eu fique muito magra, porque hoje eu faço academia já faz um bom tempo. Acredito ali que seus 68, 69 vai estar, ó. Tem umas pessoas que eu sigo na internet que tem a mesma altura que eu, que estão bem magras, mas com academia, que tem lá pelos seus 74 quilos, 75. Então é nessa média que eu penso aí mesmo, né? Mas cada um tem a sua composição corporal, então é na base de 75 para baixo, né? E eu não consegui mais. E aí é um sofrimento, porque você toma medicamento e você não consegue. Porque eu já cheguei num limite, eu engordei muito. E aí pra você emagrecer, o remédio já não faz o mesmo efeito. Subtramina parece, se bem que faz muito tempo que eu não tomo. Mas a subtramina já não fazia efeito já, pra mim. Aí tomei, aquela injeção, aquilo é horrível, meu Deus do céu, nossa. Gente, um negócio caríssimo, horrível, uma dependência. E aí, por que você engorda depois? Porque você não vê a hora de parar de tomar esse negócio, porque faz muito mal pro corpo. Se é um medicamento muito, tipo, subtramina, ou esses daí que dão um efeito que você fica mais ativo, você quer dormir tranquila, você quer viver melhor, e aí você quer parar, né, de tomar. Então, a hora que você emagrece, fala, parei de tomar. Daí você vai viver sua vida normal. O que acontece? Engorda tudo de novo. E aí esses medicamentos de... Nossa, eu não sabia que a Ozempic era tão cara assim, né? Por volta de quase R$1.000. Gente, dá pra fazer tanta coisa, né? Um personal trainer pra contratar.
Nossa, dá pra contratar até uma cozinheira pra cozinhar pra gente, né? E a gente sempre vai pro medicamento. Eu não sei quanto tá aqui em São Paulo. Eu fui pra Mona, ixi, tamo aí em todas as medicações. E o que acontece? Isso vai girando um ciclo onde a gente não consegue sair mais, tá? Eu cheguei num ponto onde medicamento não. E aí é que vem o fundo do poço, tá? Quando você começa a tomar medicamentos mais fortes e você não consegue emagrecer, é que você acha que a merda aconteceu. Você fala, ferrou. Por quê? Cada vez medicamentos mais fortes e você não tá conseguindo emagrecer. E aí? O que vai acontecer? Né? E aí eu comecei a estudar neurociência. E realmente, antes de começar a emagrecer, eu tinha tomado mais de um mês. Depressão, vixi, eu tomei Venvance. Gente, esse negócio. E aí, quando eu tomei, foi o último medicamento, acho que eu tomei. E aí eu não consegui. Gente, e o negócio tira a sua fome. Só que no final ele dava uma depressão. Mas uma depressão. Uma depressão. Que eu falei, meu Deus. Não dá. Isso não dá. E aí você faz tudo errado, né? Você faz tudo errado. Você joga seu corpo no inferno. Porque você quer saber. Você quer emagrecer. Você quer entrar no jeans. Você quer entrar na roupa e você quer parar com essa desgraceira, então você vai atrás do medicamento do qualquer jeito. Você vai atrás, fala, pelo amor de Deus, quero tomar isso. E aí, eu tomei um tempo ainda o medicamento e nada, eu não consigo emagrecer. E ele tira a fome total. Só que eu tava tão enraizada que eu tava comendo mais tranqueira. Então, assim, vou colocar um exemplo pra vocês. Eu gosto muito de comer comida, então uma das coisas que eu engordo é comendo comida. Eu gosto de salada, legume, não tem problema nenhum, fruta. Só que comer demais te faz engordar. E quando chegou na questão do medicamento, você não tem fome. Então o que você faz? Você acaba inserindo calorias de forma menor, porque você come menos, você não consegue comer. Só que eu tava comendo caloria, tipo, bomba. Sorvete, sundae, McDonald's. Aí vai no McDonald's e come um lanche. O Big Taste tem 900 calorias. Então eu comi um Big Taste, um sundae, é a comida do dia. Então era isso que eu tava fazendo. Então eu não tava conseguindo emagrecer. Minha cabeça... E aí, bebendo, final de semana, fazendo tudo errado, né? Bebendo, fumando um monte, uma bomba. Eu falo que é uma bomba relógio, que explodia a qualquer momento. E, por óbvio, começou a me dar muita depressão, né? Começou a me dar muita depressão. Eu não tava vendo saída, né? Eu tava me vendo cada vez pior. Eu tava tocando a empresa cada vez pior, já não queria mais saber de nada. Eu tava trabalhando bastante, mas não tava vendo futuro nas minhas coisas, né? Em mim, né? E isso começou a causar muita depressão. E aí você não consegue emagrecer. Você tá tomando uma medicação horrível que te faz ficar alucinada. Nath, lindeza da minha vida. Que te faz ficar alucinada e nada de emagrecer. Aí você fala, meu Deus. E fora que esse remédio me dava vontade de fumar. Meu Deus do céu. Gente, eu chegava a fumar 3, 4 cigarros em seguida. Juro pra vocês. Me dava muita vontade de fumar. Muita. Ele parecia que era um gatilho, assim, total. Horrível, horrível, horrível. E aí começou a me dar muita depressão, porque eu não tava vendo saída. E no final o medicamento ele dá mesmo também a depressão. Só que juntou tudo. Você não consegue emagrecer, você não consegue sair daquilo, e o medicamento dá vontade de você fumar e tudo. Enfim. Aí muita gente pergunta, qual foi o gatilho pra você mudar? E, gente, não existe fórmula mágica, né? Que a gente procura a vida toda. E a gente precisa começar a acordar e viver isso. Que não existe fórmula mágica.
Eu tô desde 2016 estudando sobre autoconhecimento. Eu fiz imersões caras, boas. Só nesse resort que eu fui aí no final de semana, esse já é o 3º curso, que é a imersão de 3 dias. Esse daqui é de 7, de programação neurolinguística. Já fiz tudo com certificado internacional. Cara, muita coisa boa. Só que eu tava enraizada em não querer mudar, né? E ao mesmo tempo que eu estudava sobre aquilo, entendia que eu precisava mudar, entendia várias questões que estavam acontecendo, alguma coisa me levava a não mudar. Então eu precisava estudar cada vez mais. Então eu não paro de estudar para isso, porque a mente da gente é a nossa trave. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aqui para que a gente consiga evoluir, né? Porque ela dá uma barreira. Então, em 2016 eu comecei a estudar. E aí o ano passado, onde eu tive altos e baixos, e a vida da gente é assim, e tá tudo bem. Mas quando eu cheguei mais nessa depressão, que eu cheguei no meu auge, a 125 quilos, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir atrás de mecanismos que vão me ajudar. E foi aí que eu comecei a estudar sobre neurociência e entender o perfil de vícios, né? De como que funcionava no cérebro, os vícios. E entendendo como que funcionava, e é engraçado porque quando eu comecei a estudar isso, me caiu várias situações e eu falei, cara, tá aí, então eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu entendia que no meu cérebro ele fazia isso. Meu cérebro, se eu não tomasse conhecimento de que ele estava falando pra mim, olha, você tá comendo esfirra hoje, esfirra amanhã você vai querer cada vez mais. Eu entendendo o mecanismo do meu cérebro, de como que ele fazia isso, fez com que eu fosse atrás dessa mudança. De eu entender essa mudança. E aí eu falei, caramba, a gente precisa mudar. E aí foi quando o Eduardo também estava lendo o livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. E ele falou, e eu pedia pra ele parar de fumar há muito tempo, né? Porque eu não conseguia parar de fumar com ele junto. Eu consegui parar de beber. De beber eu fiquei várias vezes sem beber já, mesmo com ele. Mas de fumar, porque era a minha conexão com ele. Engraçado porque a gente tem um senso de pertencimento, né? Então, por que eu falo de ambiente? Porque sair do ambiente é necessário para que a gente mude os nossos hábitos. E ele é o meu amor. Como que eu ia sair do ambiente dele? Né? Isso era uma coisa muito mais complicada. Fora que todos os meus amigos praticamente fumavam. E eu falei, gente, eu vou ter que viver enclausurado em algum lugar. Né? Porque eu sabia que eu tinha que mudar meu ambiente. E eu comecei a mostrar pra ele. Aí eu comecei a mostrar pra ele, olha, é assim que funciona, tal. E ele, por ser professor e por usar muito a fala, começou a ver também que estava machucando muito, né, a voz dele em relação a fumar. E aí ele falou, não, vamos nessa. Falei, vamos nessa, porque, falar a verdade, emagrecer, parar de fumar e parar de beber, gente, parece uma bomba relógio, né? Parece que você não vai conseguir, parece que vai explodir. A maioria das pessoas que param de fumar engordam porque troca o vício pela comida. E aí que tá o ponto. Troque o vício por algo saudável, que dá na mesma. E aí que eu vou falar pra vocês. Como que eu fiz isso? Eu sabia que eu precisava trocar por hábitos saudáveis. E entender isso. Que eu ia trocar o vício do cigarro, de comer muito e de beber muito, pelo vício do exercício físico, o vício de tomar 3 litros de água por dia, o vício de comer menos. Então, eu coloquei de forma pronta para o meu cérebro, para ele entender. Não que eu simplesmente ia parar de fumar, parar de beber e parar de comer de forma compulsiva. É que eu ia trocar o vício, porque eu ia viciar em ser uma pessoa saudável.
Por que fez diferença isso? Porque tá claro, o meu objetivo tá claro. Quando a gente não dá clareza pro nosso cérebro, o que acontece? Faz a gente não conseguir cumprir. Então, quando eu dei essa clareza pro meu cérebro em trocar o tipo de vício que eu tinha, foi aí que começou a rolar. Foi aí que fez uma troquinha no meu cérebro. É realmente entender, eu vou viciar nisso. É não simplesmente, não, eu vou começar a fazer academia, vou virar uma pessoa mais saudável. Porque você tá falando pro seu cérebro que você vai tentar. E quem tenta não consegue. E, gente, palavras fazem toda a diferença. Eu tô me formando em PNL, que é Programação Neurolinguística. E eu já sabia, por óbvio, eu já fiz cursos de Programação Neurolinguística, mas os estudos sobre linguagem, né, basicamente é sobre linguagem e Programação Neurolinguística. Vocês têm a noção do quanto o que a gente fala, o que a gente pensa, determina quem a gente é? Só fala de falar, eu vou tentar, não posso, o não, o mas, o tentar. Esse tipo de linguagem, ele diz algo pro seu cérebro, sim. Já é comprovada, uma ciência estudada que tá lá. Então você tem que parar de falar isso. Porque quando você fala que você vai, não, eu vou tentar fazer essa dieta. Eu vou tentar chegar até o final. A gente só fica no tentar. Quando você fala isso, você tá dando um gatilho pro seu cérebro que você não vai fazer. Então, a mudança que eu tive bem efetiva foi trocar o comando que eu dei pro meu cérebro. O comando foi, eu vou viciar em ser saudável. Ponto. Só que aí, óbvio, você tem que ter mais clareza. Viciar em ser saudável fica muito amplo, né? Então, você tem que ter um pouco mais de clareza na hora que você vai falar. Então, você vai falar no sentido de, eu vou viciar. Então, eu troquei o vício da compulsão alimentar pelo vício do jejum e low carb. Aí, eu troquei o vício do cigarro pelo vício de beber 3 litros de água. Eu troquei o vício de beber bebida alcoólica em excesso. Eu não bebo mais, mas eu falei excesso porque vai que um dia eu tome uma taça de vinho, né? E pode ser que aconteça, mas faz tempo que eu não bebo mais nada mesmo. E não tenho muita vontade mesmo. E aí eu troquei o vício da bebida alcoólica pelo vício do exercício físico. Quando você dá essa clareza pro seu cérebro, para de falar, eu vou tentar emagrecer, eu vou tentar fazer essa dieta, eu vou tentar ir amanhã na academia, eu vou tentar. Porque quando você fala, eu vou tentar, o gatilho pro seu cérebro é que você não vai fazer. Você precisa dar um gatilho efetivo pro seu cérebro de que você vai fazer. Então, troque o seu vício, troque o seu ambiente. É somente assim que você vai começar a ter clareza do que você quer e ter efetividade, que você vai conseguir chegar onde você quer. Porque senão você vai continuar no ciclo do efeito sanfona, medicamento, efeito sanfona, medicamento. Você quer viver mais quantos anos assim? Fale a verdade. Que eu vou falar pra você, eu tenho 20 anos disso. Se você tá em 10, se você tá em 5, se você tá em 6, tenta parar agora. Não tenta. Não tenta parar agora. Pare agora. Quem tenta não faz. Porque quando você coloca toda vez eu tento, eu vou tentar parar, você não vai fazer. Então, pare agora com esse ciclo. Entenda que existe sim um mecanismo. Existe você ter uma mudança. Ela é a longo prazo. Mas o longo prazo é daqui 1, 2 anos que você vai estar bela, feliz, sem precisar de medicamento. Você prefere, daqui 2 anos, você tá feliz, vivendo bem, comendo bem,
Porque aí a sua vida não muda só com relação à medicação e em relação ao emagrecimento. Sua vida muda em relação ao seu trabalho, porque você vai mudar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Você vira outra pessoa. Você vira outra pessoa. Então ela muda aqui, ela muda no seu relacionamento, porque você tem vergonha de estar lá na hora H e tudo mais. Ela vai mudar isso em você. Você vai ficar mais feliz. Então você vai ficar uma pessoa mais aberta para um relacionamento, né? Relacionamento com a sua família, relacionamento com seus amigos, porque você não quer mais ver as pessoas, porque você tá com a mesma roupa. Eu vi alguém comentando sobre isso, e uma coisa que eu não lembro agora passando, porque eu sigo tanta gente de saúde, mas é muito semelhante tudo, né? Em relação a legging, que é quando a gente chega no ponto da legging, que a gente não usa mais outro tipo de roupa, a gente usa a legging porque ela fica confortável e aí você pode ficar ali sem problema engordando e tudo mais. Pare com isso. Pare agora. Não fica, eu tô explanando algo para você poder usar para você. Não queira viver isso na dor, né? São 20 anos que eu tive para chegar aqui, para poder falar para você que tem saída sim, que tem como você fazer, que você não precisa ficar na medicação e que se você ficar, provavelmente você vai ter um ciclo de efeito sanfona, onde isso vai destruir a sua autoestima, vai destruir a sua felicidade em relação a você estar nos lugares, porque você não se sente mais feliz onde você está. Você não tem uma autoestima legal, você não tem uma autoconfiança legal, então você não vai estar no melhor emprego, você não vai estar no melhor lugar, você não vai ter uma vida abundante. E você precisa disso. Eu tô aqui pra te falar que tem saída e que você precisa viver isso. Você merece. Você merece viver uma vida melhor. E se você merece viver essa vida, existe um mecanismo, sim, pra você parar de se medicar. Porque a gente se medica, tá? Não vou falar que o médico que tá dando não, porque a maioria das vezes você vai naquele médico lá que dá a receita assim, ó. E isso, ó, tem. Vai falar, ah, não, agora os médicos dão. Isso desde os meus 17 anos, a gente ia e aí você compartilha o médico que dá a receita, né? Ó, aquele. Ah, a médica lá que dá a receita. Aí você chega lá e fala, ah, eu queria a receita tal. Tó. Você vai feliz. É a gente que tá se automedicando, né? Porque você sabe que o médico tá dando pra todo mundo aquele medicamento. Mas você só quer ficar magra. Só que esse ciclo de loucura de emagrecer só com remédio, ele não para. Né? Eu contei aqui pra quem eu estava assistindo, a Débora Seco relatou esses dias atrás que ela ficou a vida inteira tomando um medicamento. E é uma vida que eu não quero que ninguém viva, né? Então, por isso, eu tenho um programa. Esses últimos 30 dias, ele é gratuito, é para você entrar lá, para você ter a oportunidade de iniciar ou continuar. Pegue esses últimos 30 dias para você e queira fazer. E pare de parar na primeira barreira que você tiver ali. Porque a barreira vai acontecer, as falhas no processo vão acontecer e tá tudo bem. É só você não pegar aquilo, se agarrar naquilo e ficar se agarrando aquilo ali e não voltar mais. Volta. A gente tá aqui, eu tô aqui pra estender minha mão, porque eu vivi coisas que eu não gostaria que as pessoas vivessem. Eu gostaria muito que vocês vivessem de forma plena, né? De forma gostosa, sabe? É saber que você pode ter o que você quer. Saber que você pode ser abundante, que você pode ser próspera, que você pode ter uma vida melhor. Porque tudo isso está embutido no que você vive hoje, em relação à sua alimentação. Você não consegue ser mais autoconfiante, você não consegue ser mais feliz, porque você acha até que está sendo, mas você está vivendo aprisionada à sua alimentação. Porque você só fica feliz quando você emagrece e você consegue entrar numa roupa. E se você está no início desse percurso, pare agora. Dê um passo atrás. Pare de se medicar. Respire.
e queira a mudança efetiva na sua vida para você nunca mais depender de medicação, para você nunca mais depender do efeito sanfona, da alimentação, da compulsão. É isso que eu quero que você sinta. Então, entre no programa, os últimos 30 dias vão estar lá para você. Amanhã eu vou disponibilizar o planejamento, amanhã já por volta ali do meio-dia, o planejamento dos últimos 30 dias, que vai ter bastante coisa. E para quem for de São Paulo, ou quem não for, eu tô pensando em fazer alguma coisa no sentido virtual, tá? Eu marquei uma corrida de 5K, de boa, quem não corre dá pra ir ali no ritmo, no dia 28, que é no final ali dos 30 dias do programa. Exatamente para dar aquele up, vai ter uma planilha de treino pra gente dentro do programa, então quem quiser ir dar um up e falar, não, vamos... Você não precisa sair correndo 5K, você pode ir caminhando, você pode estar lá comigo, a gente vai junto. Então, quem for de São Paulo, dá pra fazer. Eu vou postar nos stories depois. Se eu não me engano, é a Track Fields da Anália Franco, que eu acho que é dia 28 de maio. E aí, como tem bastante gente de fora, eu tô pensando em a gente fazer algo virtual, todas juntas. A gente marcar no dia 28 e a gente... fazer uma corridinha para quem quer caminhada no dia 28, a gente fazer de forma online, todas juntas também, para que todo mundo possa compartilhar esse momento, né, essa troca de experiência, essa troca de ideia. Eu tive essa ideia agora, nem tinha pensado, mas eu acho que seria legal a gente fazer. Então, esses últimos 30 dias vão ser muito bacanas, vai ter um bom planejamento, vai ter técnicas de PNL que eu vou passar para vocês, porque sexta-feira agora... eu me formo, né, em PNL e eu vou trazer bastante coisa pra gente tirar esses gatilhos aí que a gente tá vivendo. E essa é a intenção, né? Cada vez que eu estudo mais é pra trazer mais coisas aqui pra vocês. Então vai ter muita questão da autoimagem, eu vou bater muito forte com vocês sobre a autoimagem, eu vou bater muito forte em relação aos nossos gatilhos, a gente vai bater muito forte em relação a uma planilha de exercícios, alimentação, né, voltada aí para low carb. A gente vai ter uma semana de cetogênica, que não é uma estratégia, não é uma dieta que eu gosto de viver ela. 7 dias é bacana pra gente dar aquela desinchada. Mais do que isso, eu acho ela muito restritiva, muito difícil de você seguir depois, e ela dá muito... Não sei se tem alguém aqui mais das antigas, mas a questão de restringir carboidratos, eu acho que uma vez eu perdi 15 quilos em 2 semanas e pouquinho, na época que saiu aquela dieta da USP, que é tirar o carboidrato. Você comia presunto, queijo e ovo. Era isso que tinha. Perdi também. Só que ela é muito restritiva, você engorda tudo depois. Então a gente vai fazer 7 dias ali só para efeito de dar aquela desinchada pra gente dar um up ali no emagrecimento, pra ficar mais feliz, pra ficar mais saudável, falar, puta, tô no caminho certo e tal. Então vão ter 7 dias cetogênica, a gente continua na low carb, no jejum intermitente, e vamos com tudo, que esses últimos 30 dias dá pra fazer muita coisa ainda, dá pra gente perder bastante peso, dá pra gente ficar mais feliz, e o ponto ápice, assim, dos últimos 30 dias é a gente trabalhar a nossa mente. Então, o meu foco vai ser trabalhar a sua mente para você emagrecer e não engordar novamente. Tá bom? E eu sei que vocês têm gatilho por ser gratuito, vocês não seguem direito, são pouquíssimas pessoas. Aproveitem, não sejam as pessoas que não seguem só por ser gratuito. Ó, a mamãe entrou aqui, ó. Oi, mãe. Não seguem só por ser gratuito, né? Então sigam, aproveitem esse momento, tem mais esses 30 dias, vão lá, o projeto tá todo desenhado, tem desafio, vai ter mais o desafio da cetogênica, então tem bastante coisa para trabalhar e para chegar no ponto certo, que é você se conhecer melhor, você equilibrar a sua imagem, é você se conhecer e mudar a sua autoimagem para que você emagreça
chegue no momento que você quer e não engorde mais. Gente, muito obrigada. Vamos emagrecer. É isso aí, lindeza. Vamos emagrecer. Vamos ficar lindas e maravilhosas. Depois nós vamos fazer encontros. Vai ser coisa muito boa. Eu desejo o dobro do que eu vivo hoje de conseguir estar com a mente em paz para vocês. De verdade. Eu recebo muitos e muitos relatos de situações muito complicadas em relação a gente que fez 2 vezes bariátrica, eu nem sabia que podia existir isso. Enfim, às vezes a gente acha que a gente tem algum problema e vem gente e dá 5 tapas e uma voadora na nossa cara. Então, a gente tem que entender sobre a gente, sobre nós, e saber qual que é o seu problema e como que a gente pode solucionar e melhorar todo dia um pouco pra gente viver em paz. Isso que eu desejo pra você. Gente, muito obrigada. Boa noite, minhas lindezas. Amanhã, para quem tá lá no grupo, quem tá lá no programa, eu vou liberar todo o planejamento e vou liberar aulas também, tá? Então vão ter aulas aí, não vão ser semanais, vão ser pelo menos umas 3 aulas por semana, porque a gente vai estar muito junto nesses 30 dias, que o foco eu voltei pro foco aqui, porque eu tive essa parada, e agora eu vou acompanhar bastante os últimos 30 dias, então eu vou estar muito junto ali com vocês pra gente atingir as metas. E tem a premiação, esqueci de falar, a premiação, ela ficou fechada, eu vou deixar ela aberta a partir de amanhã até domingo, para quem quiser participar ainda, porque o intuito é trazer vocês para ter resultado. Então, se você acha que em 30 dias você vai conseguir ter mais resultado do que alguém que começou em 90, pode ser. E se essa pessoa tiver mais resultado, é porque ela merece a premiação. Então, a gente vai abrir até domingo também a premiação. R$1.000 no Pix para quem chegar com o melhor resultado. Só que eu quero que as minhas lá desde o início alcancem, hein, gente? Tem que ir. Vamos lá que eu quero ver vocês todas lá no final aí pra gente dar essa premiação para quem teve o melhor resultado. Um beijo. Muito obrigada para quem ficou até aqui comigo, para quem participou e até mais.